Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Parque Ecológico, busquei um ambiente um pouquinho diferente para falar com vocês num cenário um pouco mais zen, porque o assunto ele é bem complexo e talvez tenha tirado o sono de muita gente. É daquele cara que está desempregado, que não consegue emprego na área onde ele estudou, onde ele sempre trabalhou e gosta, e acaba abrindo o leque, indo buscar emprego em outras coisas, em áreas menos qualificadas para ele ou menos agradáveis para ele, mas mesmo assim ele tem dificuldade de encontrar emprego. Então observe, vamos ouvir um rockzinho aí durante alguns segundos e já voltamos para falar sobre isso. cafécorporativo.com.br, até daqui a pouco. I started a joke which started the whole world crying. Você sabe que essa é uma situação que eu tenho ouvido muitos relatos ultimamente. A pessoa tem uma profissão que gosta, vem a crise, em função dessa crise ela fica desempregada, não consegue se recolocar naquela atividade que gostava de fazer e acaba indo para outra atividade e mesmo assim tem dificuldade de se recolocar no mercado. Então tem alguns colegas que acabam ficando bastante tempo desempregados, mesmo considerando que são pessoas extremamente úteis, extremamente inteligentes, que são pessoas que têm uma capacidade muito grande, formação, experiência e assim por diante. Mas por que que isso acontece? Quero contar uma situação para vocês que aconteceu comigo. Lá nos anos 90 eu trabalhava com fotografia. Eu era fotógrafo, fui fotógrafo de jornal, fui fotógrafo de assessoria de imprensa e era uma coisa que eu gostava muito de fazer, amava realmente fazer, tinha um baita de um prazer. Para mim aquilo era uma arte, eu me considerava um artista, uma pessoa que, enfim, adorava escrever também. E eu já contei isso por escrito no blog e hoje eu vou gravar aqui. Acontece que num determinado momento eu fiquei desempregado bastante tempo, lá de vez em quando fazia um bico ou outro, e eu ficava acreditando, quando surgia um bico, que aquilo ia ser minha retomada. Mas acontece que esse trabalho que surgia ficava isolado, não acontecia mais nada, e eu permanecia desempregado. E vivendo muitas vezes às custas da família. Eu era bem jovem ainda, então isso amenizava um pouco, mas de qualquer forma a situação era complicada. E até que eu arrumei um emprego. Em princípio não era uma coisa que eu queria fazer. Arrumei um emprego na área comercial, vendas externas, fui para a rua. Inicialmente eu não tive dificuldades de ter resultados, mas nos primeiros momentos eu tinha uma sensação verdadeira que aquilo lá era só para quebrar um galho, era um bico. Que eu ia trabalhar naquilo só até encontrar um emprego na minha área. E aí eu comecei a me questionar qual é a minha área. E eu comecei a perceber que a minha área de trabalho não é a área que eu estudei e nem a área que eu gostaria de trabalhar. A minha área é aquela que me sustenta, é aquela na qual eu trabalho e que eu consigo ter resultados positivos, seja para mim ou para a empresa. Ou seja, que eu consigo ter um bom rendimento. Perfeito. E ainda que eu não tenha um bom rendimento, mas é a área que está me sustentando naquele momento. Então é em função disso que eu quero conversar um pouco com vocês. Eu tenho percebido alguns colegas, não é um nem dois, né, são vários, que ao ficarem desempregados, eles têm dificuldade de se recolocar na área que eles estudaram ou que eles gostariam de trabalhar, e em função disso eles vão procurar emprego no desespero em outras áreas. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que fica desempregada e trabalhar na área de vendas e procurar emprego na área de vendas, porque a área de vendas é a última que fecha as portas para o mercado, né? Porque qualquer empresa vai se recuperar através da área comercial, da área de vendas, de marketing, de propaganda e assim por diante. Bom, e o cara ia trabalhar com vendas, mas ele trabalhava torcendo o nariz, não era exatamente aquilo que ele queria fazer. Ele queria fazer outra coisa, mas sobrou aquilo. Então ele fazia mal feito, ele fazia de um jeito meia boca, e acontecia o quê? Ele acabava desempregado. Ele acabava
sendo dispensado. Quando ele era dispensado, ninguém dizia para ele assim, olha, você foi dispensado porque você está trabalhando mal. As pessoas alegavam uma série de outras coisas, corte de custos, mas o engraçado é que já entrava outro cara no lugar dele, né? E assim acontecia com muitas pessoas. Então qual é o grande segredo dessa coisa toda? É o cara trabalhar bem, independente de ser a área que ele curte trabalhar, ou que ele gosta de trabalhar. Muitas vezes você vai fazer neste momento algo que você nem gosta tanto, não tem problema. Mas o importante é que você faça bem, porque você pode estar sendo observado por alguém que tem justamente o trabalho que você gostaria de fazer. E esse alguém, ao te observar, ele não vai fazer essa ligação, olha, o cara não está trabalhando bem porque não é a área que ele quer. O cara vai simplesmente avaliar se você está sendo caprichoso ou não. Então, qualquer que seja o trabalho que você venha fazer, você quer ser um músico fantástico, mas você vai cantar na churrascaria, cante bem. Você quer ser um músico fantástico, mas te deram um emprego de manobrista na churrascaria, manobre bem. Faça questão de ser o melhor manobrista. Alguém vai te observar, alguém vai perceber que você trabalha bonitinho. E quando esse cara notar que você trabalha bonitinho, ele vai te querer no time dele. Porque os caça-talentos, eles continuam operando, eles continuam observando, eles continuam atentos ao mercado. O problema é que você, desesperançoso que está de encontrar um trabalho ideal, você passa a trabalhar mal. E ao trabalhar mal, além de tudo, você vai passar a sofrer, a não gostar daquilo que você está fazendo. Quer dizer, sofrer te faz trabalhar mal. Trabalhar mal te faz sofrer. E você entra num ciclo, ou num círculo, né, vicioso, que você não consegue sair dele. Então, qual é a sacada? É você trabalhar bem, quer o que seja, no que seja que você vai trabalhar. É trabalhar bem, trabalhe bonitinho. Bom, você corre o risco de curtir o trabalho que você está fazendo. Eu, por exemplo, fui trabalhar para fazer um bico lá na escola de inglês, para vender curso de inglês. E isso só faz 23, vai fazer 24 anos que eu faço isso. Obviamente que eu cresci, que de homem comercial, né, de um representante comercial de uma escola de inglês, onde nem registrado eu era lá nos anos 90, eu passei a trabalhar como gerente dela. Posteriormente eu tive a oportunidade de abrir a minha escola de inglês, onde eu franqueei uma metodologia. Não só isso, como eu passei a ser respeitado como uma autoridade dentro daquela marca que eu trabalho, onde eu aprendi a desenvolver treinamentos que me dá condições de estar aqui falando para vocês. Quer dizer, foi uma carreira de mais de 20 anos que foi desenvolvida porque num determinado momento alguém disse para mim que independente daquilo que eu estava fazendo, se era bom ou se era ruim, eu tinha que fazê-lo bem. Então a minha dica para você é o seguinte, qualquer que seja o trabalho que você conseguir fazer hoje, faça o bem, faça bem feito. Este é o Café Corporativo, continue seguindo aqui nossa página no YouTube e no Facebook, continue seguindo o nosso cafécorporativo.com.br.